Agora, pessoal, que nós já aprendemos a fazer a contagem tanto manual quanto automática dos leucócitos, a gente vai aprender agora a interpretar os resultados que nós vamos obter a partir do nosso leucograma. Então, nós vamos iniciar pelos neutrófilos. Nós vamos falar agora de cada tipo celular e quais são os tipos de alterações que podem levar tanto ao seu aumento quanto à sua diminuição com seus respectivos termos técnicos adequados. Então, quem são os neutrófilos? Os neutrófilos correspondem à primeira linha de defesa do organismo. Eles são divididos em neutrófilos jovens, que podem se apresentar na corrente sanguínea sob a forma de bastonetes, que são os mais comuns, como eu já mostrei anteriormente para vocês, mas em infecções mais intensas, eles podem também vir como metamielócitos, que é uma forma mais jovem do que os bastonetes, e também como mielócitos. Fora os neutrófilos jovens, nós podemos encontrar também os neutrófilos adultos, que são os neutrófilos que a gente vai chamar de segmentados, e os neutrófilos velhos, que nós vamos chamar de hipersegmentados. É importante nós lembrarmos que os neutrófilos estão presentes no sangue periférico, distribuídos em 2 compartimentos dentro do vaso sanguíneo, que a gente vai chamar de pool circulante e pool marginal. Qual que é a diferenciação entre o pool circulante e o pool marginal? O pool circulante são aqueles neutrófilos que ficam circulando livremente na circulação. E o pool marginal são aqueles neutrófilos que vão ficar como se eles estivessem de vigia, aderidos às células endoteliais dos vasos sanguíneos, para quando tiver uma necessidade, eles se desprendem e vão também ajudar na defesa do organismo. O aumento do número de neutrófilos, tecnicamente, é chamada de neutrofilia. E essa neutrofilia, ela pode estar relacionada a reações inflamatórias agudas e crônicas. Pode também estar relacionada ao estresse, que nós vamos falar um pouco mais na frente sobre o leucograma de estresse, porque o estresse acaba liberando alguns hormônios que vão alterar a composição dessas células. E alguns autores chamam que se pode ter a neutrofilia fisiológica, principalmente em fêmeas gestantes, que aumentam o número da circulação dessas células. E nós podemos também ter o inverso, a diminuição do número de neutrófilos, que é chamada de neutropenia. Essa neutropenia, ela é bem característica em processos inflamatórios, principalmente em bovinos. Em casos de endotoxemia, pode ocorrer também a destruição periférica, e aí pode ser por N agentes infecciosos, como também autoimune. E essa neutropenia ainda pode ser causada por diminuição da sua produção lá na medula, que nós vamos chamar de hipoplasia medular. Bem, quando eu tenho a presença acima dos valores de referência dos neutrófilos jovens na corrente sanguínea, né, que o principal deles é o bastonete, nós vamos ter um desvio à esquerda. E esse desvio à esquerda é importante de ser reconhecido porque ele sinaliza para a gente que o animal está sendo acometido de um processo inflamatório infeccioso. Então, toda vez que eu tiver um desvio à esquerda num leucograma, eu sei que esse animal está sendo acometido por alguma infecção. E esse desvio à esquerda, ele pode ser classificado como desvio à esquerda regenerativo, ou seja, isso é dado apenas de uma forma numérica, onde o número de neutrófilos jovens, que pode ser apenas bastonetes, mas pode ser também a presença de bastonetes, metamielócitos e mielócitos, então o conjunto dos 3, ou apenas 2, ou apenas 1, e aí varia muito de acordo com cada quadro do paciente. Então, quando eu tenho a soma desses valores de células jovens
que não vai ser maior do que o número de neutrófilos adultos, eu tenho um desvio à esquerda regenerativo. Então, eu brinco que é só uma questão matemática. É a gente olhar o valor dos neutrófilos jovens e o valor dos neutrófilos adultos. Se o valor do neutrófilo jovem for menor do que o neutrófilo adulto, nós temos um desvio à esquerda regenerativo. Em contrapartida, se o valor de neutrófilos jovens for maior do que os neutrófilos adultos, aí eu já passo a ter um desvio à esquerda arregenerativo, que pode mostrar uma incapacidade da medula em maturar adequadamente os neutrófilos, que é a primeira linha de defesa do organismo. Nós temos um segundo tipo leucocitário que, na sequência, aparece no processo inflamatório, que são os eosinófilos. Os eosinófilos têm a sua produção estimulada pela interleucina 5, que é uma citocina inflamatória. Ele tem ação fagocitária e bactericida. E também alguns autores descrevem que ele faz parte da imunidade parasitária, fagocitando estágios larvais de endoparasitas intestinais. Ele pode estar presente também nas reações alérgicas e em reações apenas inflamatórias na cascata da inflamação mediada pelas células sanguíneas normalmente. Quando eu tenho o número de eosinófilos aumentados na corrente sanguínea, eu vou chamar tecnicamente de eosinofilia. E essa eosinofilia, ela está relacionada com processos inflamatórios, com parasitismo, com síndromes paraneoplásicas que vão levar a processos inflamatórios, e existe também um quadro de doença medular, que é a leucemia eosinofílica, que pode aparecer mais comumente em cães, gatos e equinos. E é importante, pessoal, a gente nunca, na hora de interpretar um leucograma, avaliar os tipos celulares separadamente. A gente tem que avaliar o conjunto deles, porque muitas vezes a eosinofilia, junto com uma neutrofilia, está relacionada a uma inflamação, por exemplo. Bem, e nós temos a situação inversa. Quando eu tenho a diminuição do número de eosinófilos, eu vou chamar de eosinopenia, que também vai estar presente principalmente, e a gente deixa em destaque aqui, em quadros de estresse, que eu vou falar, como eu já disse anteriormente, um pouquinho mais para frente sobre o leucograma de estresse.